façam o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Olha só, o nível da imprensa que nós temos no Brasil. Olha o nível da imprensa. Após a mega operação da PF, que é escandalosa em todos os aspectos, criminosa, ilegal, PF tem vídeo em que Bolsonaro diz que iria entrar em campo com o seu exército. Essa era a chamada da Folha de São Paulo. Entrar em campo com o seu exército. Quando a gente olha essa chamada, a gente fala, caramba! Tem até amigo meu que não é isentão, que jamais foi petista, que está incomodado com algumas coisas do bolsonarismo, é mais assim, partido novo, e me mandou mensagem hoje cedo. Ô Rodrigo, e aí, cara, pegaram alguma coisa mesmo? Porque eu sou a favor de que quem cometeu crime seja punido e tudo, mas queria entender melhor. Quer dizer, a narrativa da imprensa cola às vezes. Porque, claro, olha a manchete. Aí você vai ler. Abre aspas para Jair Bolsonaro. Hoje me reuni com o pessoal do WhatsApp e outras também mídias do Brasil. Conversei com eles. Tem acordo ou não tem com esse TSE? Se tem acordo, que acordo é esse que está passando por cima da Constituição? É um golpista zeloso com a Constituição. Caso raríssimo. Agora, grifo. Eu vou entrar em campo usando o meu exército, vírgula, meus 23 ministros. O exército do Bolsonaro são 23 ministros, para tentar fazer valer a Constituição, é isso que ele está dizendo. Que golpista, que golpista. Recordar é viver. Discurso de Lula na ABI assusta. O Exército Vermelho pronto para apunhalar o Estado Democrático de Direito. Era Lula convocando o exército do Stedley para enfrentar a oposição nas ruas. Isso é ameaça. Os criminosos invasores de propriedade, os marxistas do MST, estão prontinhos para a ordem do chefe. Ir para as ruas enfrentar a oposição. E a gente já sabe como é que são as manifestações do MTST, do MST, da Antifa, do Black Blocs e por aí vai. Da turma da esquerda. É sempre com muita violência e, eventualmente, gente morta. Aí, diante de tudo isso, até o Mourão subiu o tom. Até o Mourão subiu o tom. Né? Usou não sei o quê, estão levando a um confronto violento, se as Forças Armadas não se manifestarem, durou 24 horas. Que desgastou um pouquinho a melancia dele, durou 24 horas. Mourão já baixou o tom, se diz legalista e nega ter incitado comandantes a golpe. Ficou assustado, né? Porque o PSOL já entrou com pedido de cassação do seu mandato. Olha o nível. O Brasil já é uma mistura de Venezuela com Nicarágua. Com os aplausos dos isentões, dos pseudo-liberais, pseudo-conservadores tucanos. Pois bem, Mourão se diz, até confundir, né? Porque parece mesmo, é só o aumentativo. O Moro e o Mourão, que são muito parecidos, né? O Mourão se diz um legalista. Eu também sou um legalista. Eu estou desde sempre, há 25 anos, com vários livros escritos defendendo o império das leis. Foi tudo que eu fiz durante esse tempo todo. Inclusive, a lei e a Constituição diz que é uma prerrogativa do presidente, se for o caso, avaliar um estado de exceção, de sítio, e que ele tem que mandar para o Congresso para aprovar. Mas isso é um parênteses. Quem não é legalista, Mourão? Quem não é legalista nessa história? Me parece que quem não é legalista, por exemplo, é quem rasga a Constituição para preservar direito político da Dilma que sofreu impeachment. E é o Lewandowski. Quem não é legalista é quem usa um malabarismo ridículo de CEP para soltura e elegibilidade do Lula. E depois ainda diz, nós derrotamos Bolsonaro. Ou, Lula voltou e esse pessoal todo voltou graças a nós do STF. Ou seja, ainda confessam o crime. Isso
é não ser legalista, Mourão. Não ser legalista é não deixar o Bolsonaro indicar o diretor-geral da Polícia Federal, que ele tentou na época do Ramagem. Isso é não ser legalista. Não ser legalista, Mourão, é pegar o TSE e transformar num instrumento de um partido na disputa eleitoral. E começar a proteger com elos históricos com ditadores comunistas, impedindo a imprensa e a campanha do adversário de mostrarem esses elos. Enquanto que vai em cima do Bolsonaro, não deixa nem ele mostrar as imagens na ONU, não deixa ele gravar a live do Palácio do Planalto, que é onde ele mora. Se o presidente pode disputar a reeleição, ele não pode se dividir ao meio, que nem o Visconde, partido ao meio. Ele é um só. A Dilma pôde fazer, o Bolsonaro não. O Bolsonaro está inelegível por convocar embaixadores, que é uma prerrogativa sua, para rebater o que o Fachin disse numa reunião com embaixadores, que não é prerrogativa do Supremo, e ele está inelegível por conta disso. Isso é ilegalidade. Ilegalidade é abrir um inquérito de ofício, dar para a relatoria do Alexandre de Moraes e a PGR pedir para arquivar e ele ignorar. E o inquérito demorar o tempo que ele quiser, infinitamente elástico, abarcando tudo. Ilegalidade é usar a Polícia Federal para fazer pesca probatória, fish expedition, e ir atrás com todos os pretextos de vários assessores do presidente para pegar, na verdade, o telefone deles. Isso são ilegalidades, Mourão. Então a democracia pujante a que você se referiu outro dia não existe faz tempo no Brasil. Por quê? Porque já teve um golpe. Porque essa turma que está aí não é legalista. Então, Mourão, quem nasce para lagartixa nunca chega a jacaré. Por que mesmo você nunca é alvo de nenhuma dessas operações? Por que você sobe o tom um dia e no dia seguinte já sucumbe? Porque é um general melancia? Porque se depender de gente como você, lascou? Pois é. A piada que circula é essa, né? Se prenderem o general Heleno, esse sim, diferente do Mourão, vai acontecer um racha nas Forças Armadas. Os militares vão se dividir entre os frouxos, que não vão dar um pio, e os muito frouxos, que vão aplaudir o Alexandre de Moraes para salvaguardar a nossa democracia. É nesse pé que estamos. Legalista. Uhum. Agora vamos falar um pouquinho dos isentões. Vamos falar dos ex-relevantes. Porque eles não são irrelevantes, eles são ex-relevantes e eles são recalcados e invejosos por isso. Porque eles não têm mais nenhuma relevância. Por exemplo, Amoedo. Ninguém lembra que ele existe. Então eu estou aqui para isso. João Amoedo. A ampla investigação e operação da PF, com diversas provas detalhadas, destrói por completo qualquer narrativa de que não houve uma tentativa envolvendo importantes membros do governo Bolsonaro, blá, 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 e que a justiça seja feita no devido processo legal. Oi, prazer, eu sou João Amoedo. E solta a mão de alface. Pois bem, ele insistiu depois, acho até que com base numa resposta minha, que eu falei, relaxa, Tucano, você já fez o L e a democracia já está salva. Aí ele escreveu isso aqui depois. Espero que para os brasileiros que de fato pensam no país e no futuro dos seus filhos, mas discordam totalmente do PT, sabe? O que você acha do PT, João Mendes? Eu discordo totalmente. E do Bolsonaro? Fascista, golpista, que tenha ficado claro com os fatos divulgados que o voto em Lula no segundo turno era absolutamente necessário. Se isso não é um isentão que já se fez, tentando dobrar a aposta para limpar o rastro eu não sei o que é. Era absolutamente necessário votar no Lula para salvar a democracia brasileira. Depois de mais de um ano de desgoverno, depois do Maduro voltar a frequentar o Brasil com o tapete vermelho, depois do Brasil virar um par internacional, depois das estatais saírem do azul para um mega prejuízo, depois do aparelhamento em tudo que é empresa, depois de botar o seu advogado particular no STF e depois um comunista companheiro de longa jornada no STF, depois de tudo que já vimos, o Amoedo está lá dobrando a aposta. Era estritamente necessário fazer o L para salvar a democracia. Olha aí, Rodrigo, são golpistas que televisionaram o golpe,
que gravaram a reunião e que falaram o tempo todo em Constituição, legalidade, porque estavam justamente apontando o golpe que estava sendo dado pelo sistema, pelo TSE, STF. É tão evidente, qualquer pessoa sensata sabe o que aconteceu no Brasil. Quem são os verdadeiros golpistas? Quem censura jornalista por criticar o STF? Mas calma, que esses isentões estão querendo a prisão de jornalistas. Eu sou um golpista perigoso. Eles precisam dessa narrativa, tanto quanto a Globo, o Alexandre de Moraes e o Lula, porque senão eles têm que virar em praça pública e falar: eu sou um tremendo de um. Então eles precisam dessa narrativa. Olha o outro lá, totalmente irrelevante, que deve estar morando com a mamãe até hoje. Tive o desprazer de ouvir agora uns trechos da imprensa bolsonarista tentando emplacar aquelas narrativas vitimistas de sempre. O discurso golpista está todo lá. E eles não foram presos, o que prova que só é alvo de investigação quem realmente articulou tentativa de golpe. Olha o nível da narrativa. Olha só, vocês estão repetindo o mesmo discurso e não estão presos. Prova que existe um perfeito Estado democrático de direito no país e que só estão investigando da forma absolutamente legal quem tem que ser investigado e tentou armar um golpe. Olha a narrativa dos caras. É impressionante. Por que eu estou trazendo isso aqui? Rodrigo, esquece Alexandre Borges, Amoedo, ninguém lembra que esses caras existem. MBL. Eu estou trazendo aqui porque o Brasil não estaria na posição de hoje entre Venezuela e Nicarágua não fosse essa gente. Não fosse a turma do centro, os pseudo-liberais, pseudo até conservadores, não fossem os oportunistas que se diziam bolsonaristas e que não conseguiram carguinhos e tudo, e logo traíram não o Bolsonaro ou o governo, mas o país, pedindo impeachment e detonando o Paulo Guedes para agradar o PT, fazendo o L, pregando o voto nulo, se fosse o caso, na melhor das hipóteses, o Brasil não estaria nessa situação não fossem esses cúmplices dos verdadeiros golpistas, daqueles que já deram um golpe. E qualquer pessoa sensata sabe que deu um golpe. Olha como ele saliva. Aliás, ele deve ter perguntado para ele mesmo, porque ninguém acompanha mais ele. Acha que pode acontecer algo com os influenciadores da Flórida? Independe da minha torcida. Sim. Ele não consegue se conter. O sujeito tá babando, ele quer porque quer me ver preso. Eu, Paulo Figueiredo, lamento, Alexandre, not gonna happen. Mas é impressionante. Quer dizer, olha o nível de legalismo desse sujeito. Alguém como eu, que defende há 25 anos legalidade, império da lei, democracia, respeito à Constituição, criticava o STF justamente por agir ao arrepio da lei. Ele quer alguém como eu preso de um sujeito. E não fosse gente assim, a ditadura não tinha avançado até esse ponto. É muito importante entender isso do ponto de vista histórico. Nenhuma tirania se instaura num país sem o silêncio dos covardes, sem o aplauso dos invejosos, que no momento imediato, no curto prazo, eles estão salivando porque eles sabem que o tacape dos autoritários está batendo nos seus desafetos. E eles se calam ou aplaudem. Vá lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.